Infrações, penalidades e medidas administrativas. São três coisas, são três assuntos que caem muito em prova e você precisa saber. A diferença entre uma infração, uma penalidade e uma medida administrativa. Infração é toda inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. Então vem comigo. Infrações são todas inobservância. Então qualquer erro que você cometer, você está cometendo uma infração. Ou seja, né, não usar cinto de segurança, ultrapassar o limite de velocidade. Então você está cometendo uma infração. O que nós como condutores confundimos bastante é tomei uma multa. Na verdade, não, você cometeu uma infração de trânsito. Então, primeiro tem que saber o conceito para saber como responder em questões de prova. Então, infração, penalidade e medida administrativa. Então, infração, como eu falei, é o erro. Erro, cometeu o erro, será punido. Então, como consequência da forma que você cometeu a infração, você receberá uma penalidade. Então, infração de trânsito, erro, penalidade, a consequência. Então você vai pagar pelo erro que você cometeu. Então penalidade é toda forma de punir um condutor infrator. Então, por exemplo, uma multa. Né? Essa multa será uma forma de você pagar por esse erro. Então, por exemplo, cada infração de trânsito tem a sua gravidade e tem cada gravidade o seu valor para ser pago. Então, uma multa leve, você vai pagar um valor, média, assim sucessivamente, grave, gravíssimo, e dependendo da gravíssima, esse valor pode ser multiplicado em 2, 3, 5, 10, 20, até 60 vezes, tá? Então, muito cuidado. Se perguntar em prova qual a infração, você sempre vai levar em consideração o erro que você cometeu. Então, ela pode ter 4 gravidades: leve, média, grave e gravíssima. Se perguntar a penalidade, sempre vai responder a forma de punir o condutor infrator. É aquela pessoa, por exemplo, que cometeu um erro e vai ter que pagar por esse erro, certo? E o que é uma medida administrativa? A medida administrativa é a conduta do agente de trânsito para resolver esse problema. Então, por exemplo, a infração foi cometida, você vai receber uma penalidade, a forma que vai ser punido, ou seja, vai pagar por esse erro. Consequentemente, né, dependendo da infração, vai ter como uma medida administrativa. Então, o que é uma medida administrativa? Vou dar um exemplo de um veículo estiver estacionado em um local proibido. Então, por exemplo, em frente a uma garagem, estacionado em cima de uma calçada, estacionado num viaduto, numa ponte, num túnel, são situações, por exemplo, que você está cometendo uma infração, é proibido. Ou pela placa, proibido estacionar. Então, infração de trânsito, certo? O agente vai ali, vai constatar a irregularidade, você vai ser autuado. Então, no momento, perceba, você não está sendo penalizado, você não está sendo multado naquela hora. Você só está recebendo uma notificação. Então, a penalidade, a forma de punir, vem depois, que é só pela autoridade de trânsito. Então, ali o agente não vai punir, e sim aplicar a infração, a notificação, beleza? Penalidade vai vir depois, vai pagar por esse erro, e a medida administrativa é a conduta do agente de tal forma que resolva o problema. Então você vai simplesmente receber ali uma o agente, né, vai tomar uma medida, né, para que resolva esse problema. Então, se está estacionado no local proibido, por exemplo, em cima da calçada, você terá como medida administrativa a remoção do veículo. Se está estacionado num viaduto, uma ponte, um túnel, que vai acarretar uma insegurança, até mesmo ali uma forma sei lá, do veículo estar oferecendo um perigo ali para um acidente acontecer, então vai ter como uma medida administrativa a remoção do veículo também. Então, eu costumo dizer que a remoção seria o guincho, beleza? Então, nós vamos ver isso tudo a partir de agora. Então, importante saber que a infração é o erro, penalidade é consequência, a multa, e medida administrativa é a atitude do agente em determinadas infrações de trânsito para resolver aquele problema. Vai existir algumas infrações que não vai ter medida administrativa, vai existir só a penalidade. Por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho ou parada obrigatória. Não vai ter uma medida administrativa, porque você passou o sinal vermelho, você passou a parada obrigatória, então não vai ter medida administrativa, e sim somente uma penalidade, beleza? Então, dando sequência aqui, ó, o sistema de recurso de multas sempre tem ali uma sequência a seguir. Então, ao ser multado, todo condutor tem o direito de se defender.
sobre a multa, né? Então vai ter uma defesa prévia, né? Depois vai vir a penalidade, você tem ali a chance de você se defender sobre aquela penalidade imposta e assim por diante. Tem a, a primeira instância, a segunda instância, tá? Mas de cara, o proprietário terá 15 dias, na verdade não é 15 dias, é 30 dias para indicar o condutor infrator, tá? Preciso corrigir aí depois. Mas é 30 dias. Falou sobre multas, sempre é 30 dias, tá? Guarda isso aí. Se o veículo pertence à pessoa jurídica, sempre será lavado uma nova multa se essa pessoa não indicar um condutor infrator, certo? Então lembre-se que se você estiver conduzindo um veículo de pessoa jurídica e comete uma infração, o proprietário vai receber uma notificação, então não é o proprietário responsável é, pela infração, certo? Ele vai receber a notificação e ele, em formulário próprio ali, vai preencher os dados do condutor infrator e vai encaminhar. Ou seja, vai indicar dentro de 30 dias, beleza? Então guarde isso aí. 30 dias para indicar o condutor infrator e 30 dias para indicar o condutor de pessoa jurídica também, então independente. Se ele não vir a preencher, não vir a indicar, o proprietário receberá como uma outra penalidade, digamos, outra multa, beleza? Então será lavrado duas multas, uma pela infração e a outra por não ter indicado o condutor infrator. E 30 dias para entrar com recurso, no mínimo 30 dias. Então, isso, né, de acordo com a legislação, no mínimo 30 dias, beleza? Primeiro, você tem uma defesa prévia, depois aí você pode entrar com a defesa, um recurso junto à Jari, não foi, deu indeferido, você vai entrar com recurso junto à CETRAN, e assim sucessivamente, beleza? Próximo ali. Os tipos de penalidades e os tipos de medidas administrativas. Então, penalidade está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 256, tá? Tem advertência por escrito, que no caso, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que não, a primeira infração dela, ela cometeu uma infração leve ou média, ela pode requerer ali a advertência por escrito. Então, no momento em que ele receber a notificação de penalidade, ele pode ter em todo o direito, está previsto isso em lei, de digamos que transferir, né, ou transformar a multa, que é aquele valor que você vai pagar, em advertência por escrito, beleza? A multa, por si só, sempre vai existir, então lembre-se de uma coisa, eu sempre repito e não canso de repetir, porque a repetição te leva à exaustão, que te leva à perfeição, que te leva à aprovação. Então, multa sempre vai existir. Então, toda vez que perguntar na prova uma questão referente ali à infração de trânsito, perguntando qual a penalidade, então vem comigo. Penalidade. Penalidade é multa. Penalidade é multa, beleza? Suspensão do direito de dirigir nunca vem sozinha, sempre vem com a penalidade multa mais a suspensão do direito de dirigir. Nós vamos ver ao longo aí dos próximos slides. Cassação da PPD é quando a pessoa comete alguma infração de trânsito dentro do período de permissão, dentro daqueles 12 meses, né, do 1 ano de permissão. Então, ele vai ter, ele não pode cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou mais que uma média, ou ser reincidente em infrações médias, senão será cassado a permissão para dirigir. Lembrando que permissão para dirigir é um documento e CNH é outro documento. E cassação da CNH seria o quê? Seria alguma, né, coisa um pouco mais, né, digamos, grave, né? Por ele estar suspenso do direito de dirigir, ele veio cometer alguma infração, né? Por um crime, um delito de trânsito, ou por cometimento de alguma reincidência, de alguma infração, por exemplo, reincidência em infrações, por exemplo, que por si só já suspende o direito de dirigir, por exemplo, arrancadas bruscas, derrapagens, demonstração de manobras perigosas, sem capacete, embriagado. Então, se cometer mais de uma infração dessas que eu acabei de citar, dentro de 12 meses, terá a cassação da CNH. Beleza? Então, são 3 situações. Repetindo, por reincidência em infrações autossuspensivas, por delito de trânsito ou por cometer infração dentro do período de suspensão. E frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade também, em conjunto com a suspensão do direito de dirigir, então ele vai estar suspenso por um determinado período, e também
obrigatoriamente ter que frequentar um curso de reciclagem para que a habilitação da pessoa, a partir do momento que tiver cumprido o período de suspensão mais o curso de reciclagem, seja desbloqueada, beleza? Medida administrativa seria, eu costumo dizer que são a maioria começadas com a letra R: retenção, remoção, recolhimento, realização de teste de alcoolemia, realização de exames. O único com a letra D que é transbordo e excesso de carga. Mas isso é mais para aqueles que estão transportando uma carga, né? Um veículo de transporte de carga, que muitas vezes esteja acima do limite do peso ali, então será aplicado o auto de infração, ele vai receber com uma penalidade de multa e, ao mesmo tempo, ele vai ter que transferir essa carga em excesso para um outro veículo e tudo mais. Só não pode manter na via ali. E não pode continuar dirigindo com o veículo com a carga em excesso. O que mais é cobrado em prova, já vou dar um spoiler ali, é a retenção do veículo, certo? A remoção do veículo, que gera uma certa dúvida. Recolhimento do documento de habilitação, documento do veículo e animais, não é cobrado, mas é importante saber. Vamos falar desses três e depois a gente vem ali falando sobre retenção e remoção. Recolhimento da habilitação é quando tiver algum dado divergente ou que não pode estar, a pessoa, por exemplo, não pode estar com o documento mais. Por exemplo, ele está suspenso de dirigir e for pego dirigindo ali, né, no período de suspensão, então vai ser recolhida a habilitação. Está com a CNH vencida, será recolhida a documentação. A mesma coisa acontece no veículo, certo? Será recolhido o documento para que a pessoa seja obrigada a regularizar e ter um documento em boas condições, dentro do prazo e assim por diante. Retenção e remoção, aí vem o detalhe. Reter é a mesma coisa que segurar o veículo naquele lugar. Retenção. Retenção é a mesma coisa que a pessoa manter o veículo naquele local para que ele possa, para que aquela infração possa ser solucionada, certo? Remoção, remover, retirar. Então, se ele está ali naquele local, ele tem que ser removido. Então, naturalmente, eu sempre costumo relacionar ali, né, como remoção, guincho. Guincho, remoção. Então, se está em cima da calçada, remoção. Se está em lugar proibido, remoção. Guincho. Mas não necessariamente o guincho. Mas vamos deixar dessa forma, né? Em uma outra oportunidade eu vou explicar melhor o que seria remoção. Beleza? Então, guarde dessa forma: retenção, remoção. Reter, segurar o veículo. Remover, retirar o veículo. Retenção, um exemplo: eu estou dirigindo sem os meus óculos, que eu sou obrigado a usar, então eu estou sem os meus óculos. Eu estou cometendo uma infração gravíssima, né? Penalidade eu vou receber, né, depois uma multa. E qual a medida do agente naquele momento? Reter o veículo até a colocação dos óculos ou a apresentação de um condutor habilitado. E remoção seria o quê? Remover. Beleza? Guincho, retirar. Estacionar o veículo junto a hidrantes. Remoção. Nós vamos ver alguns exemplos. Aqui existem alguns valores de multas, né? De acordo com a sua gravidade e a quantidade de pontos. O mais importante são as 4 primeiras. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssimo, 7 pontos. Lembre-se da menor para maior. Leve, média, grave, gravíssima, 3, 4, 5, 7. Valor de multa não é cobrado. Valor de multa, fique tranquilo. Os valores multiplicados por 3, 5, 10, 20, 60, tranquilo também. Fique tranquilo, não cai em prova, não precisa decorar. Só guarda a seguinte informação: leve, média, grave, gravíssima, 3, 4, 5, 7. Não tem 6. De 5, grave, passa para gravíssima, 7 pontos. Beleza? Próximo ali, a gente vai falar sobre algumas questões que são cobradas. Pode haver uma mudança de um ponto ao outro, mas sempre na mesma linha de raciocínio. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio, então repara, está em estacionamento proibido, devidamente identificado, terá como medida administrativa. Então repara o seguinte, ele não perguntou penalidade, ele perguntou medida administrativa. Então é a medida do agente que ele vai ter que adotar naquele momento que foi constatado a infração. Então, vamos lá.
Está em lugar proibido, ele pode permanecer naquele lugar proibido? Já não. Então, a gente tem que levar em consideração. O veículo tem que ser feito o quê? Removido. Então, já está já na letra A questão correta. Tá? O recolhimento da CNH, quando tiver alguma irregularidade na CNH, não cabe. Recolhimento da CRLV também não cabe. E retenção é segurar. Se está no lugar proibido, tem que remover. Então, letra A, o gabarito correto. Estacionar o veículo no passeio, ou seja, em cima da calçada, sobre faixa destinada a pedestres, é infração de natureza, é uma infração com penalidade multa, punição é multa, mas é considerado o quê? Leve, média, grave ou gravíssimo. Nessa hora, a gente tem que imaginar o que perigo que pode oferecer o veículo estacionado em cima da calçada. Na verdade, estacionar o veículo em cima da calçada, o perigo é de ter que o pedestre desviar desse carro e ele transitar na rua, certo? Mas ele não vai ter uma gravidade, tipo, gravíssima, pô, vai o risco de atropelamento, de morte e tal. Não. Então, estacionar em veículo em cima da calçada, a resposta vai ser grave. Por quê? Porque não há um risco eminente de atropelamento, morte e tudo mais. Existe um risco, mas não muito alto assim. Então, estacionar, grave. Transitar pela contramão, olha e perceba, transitar é o veículo em movimento. E como? Na contramão, direção em vias, com sinalização de sentido único. Ou seja, único. Isso quer dizer o quê? Que ele está na contramão em sentido único. Então, a via tem mão única e ele está contra os veículos. E que infração que é? Gravíssima. Não tem outra infração. Porque ele está vindo em um sentido totalmente contrário da via. Agora, se ele está numa via com duas mãos, certo? Duas mãos, ele está na contramão, ele pode voltar. Então, ele não tem um risco muito grande. Então, tem um risco grande, mas não tão grande. Então, sentido único é gravíssima. Então, em um único sentido e ele na contramão, gravíssima. Em sentido duplo, duas mãos, certo? E ele na contramão, grave. Beleza? Então, o gabarito desta questão é gravíssima. Gabarito letra D. Certo? Por quê? Porque está falando sentido único. Estacionar em desacordo com a posição estabelecida no código tem como penalidade. Então, perceba que ele perguntou penalidade. Lembre que eu falei anteriormente que sempre que perguntar a penalidade, a resposta vai ser o quê? Multa. Sempre multa. Então, guarda mais uma vez. Penalidade sempre vai ser multa. Algumas vai ter multa e suspensão, mas nunca a suspensão vem sozinha. Nunca. Apreensão do veículo, guarde também. Já desde 2016, essa apreensão, essa penalidade, ela foi revogada, certo? Por uma lei. E essa lei, ela revogou a apreensão do veículo. Então, não existe a penalidade de apreensão de veículo. Então, já é um gabarito que você pode eliminar. A advertência por escrito, você não consegue e não vem de forma automática. Você tem que solicitar, sempre vem uma multa e você pode pedir a transformação da multa em advertência. Então, seria o quê? Nessa pergunta, sempre que tiver perguntando a penalidade, a resposta vai ser multa. Gabarito letra D de dado. Estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla. Então, um carro estacionado, você vem e estaciona do lado, certo? Terá como penalidade multa. Então, perguntou penalidade, resposta é multa, certo? Outra ali, a desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória é uma infração gravíssima, já fala. Então, sinal vermelho, parada obrigatória, desobedeceu, infração gravíssima. Penalidade sempre vai ser multa. Só que aqui tem 4 alternativas com multa. Multa e remoção, multa apenas, multa apreensão do veículo e multa apreensão da CNH. Começando de baixo para cima, multa e apreensão da CNH não pode ser, certo? Por que não pode ser? Porque automaticamente ele tem que ter, por exemplo, algo que esteja válido. A apreensão da CNH, a apreensão do veículo, foi revogado por uma lei, então não existe. Então já elimina. Remoção do veículo é uma medida administrativa, não é punição. É uma medida do agente fazer com que resolva o problema, não é punição, beleza? E a única que sobra é multa. Então, lembrando que ele avançou o sinal vermelho, ele desobedeceu a parada obrigatória.
Então ele foi embora, graças a Deus não aconteceu acidente nenhum. Então o agente olhou a irregularidade, ele vai receber uma punição pela irregularidade e vai ser uma multa apenas, gabarito letra B. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento e interseções, passagem de nível, terá como penalidade o quê? Multa de novo. Então vamos lá. Penalidade, multa. Penalidade, multa. Penalidade, multa. Então começa com a letra R, retenção, remoção, recolhimento, medida administrativa. Então penalidade sempre vai ser multa. Dirigir o veículo usando calçados que não se firmem nos pés, que não comprometam a utilização dos pedais. Terá como penalidade, novamente, penalidade, multa. Apreensão do veículo não existe. Frequência obrigatória junto com a suspensão do direito de dirigir. Advertência nunca vem sozinha, então penalidade, multa. Letra C. Transitar com o veículo em cima da calçada. Lembre que eu falei que estacionar em cima da calçada é grave. E transitar, aí é o veículo em movimento, transitando. É o quê? Gravíssima, porque está em movimento. Então, estacionar em cima da calçada, grave. Transitar em cima da calçada, gravíssimo. Letra A. Beleza? Então, por hoje é só, certo? Eu vou dar outras dicas e assim, só seguindo aí, que vai dar tudo certo. Então, força, estuda e vai dar tudo certo.